13 matérias, né? Essas 13 matérias que são lá elencadas no artigo 337, são, logicamente, defesas do tipo processual, não entram no mérito, não tem discussão de fato e de direito, são preliminares, ou seja, antes do mérito elas deverão ser resolvidas, e são divididas, logicamente, essas defesas em 3 tipos, né? 3 tipos. Primeiro tipo são as chamadas defesas dilatórias. O segundo tipo, defesas peremptórias e defesas dilatórias potencialmente peremptórias. Então, nós temos 3 tipos de defesas do tipo processual ou do tipo preliminar: a defesa dilatória, a defesa peremptória e a defesa dilatória potencialmente, né? Potencialmente peremptórias, dilatórias, peremptórias e potencialmente peremptórias, né? Então, nós temos aí, por exemplo, a primeira delas está lá no artigo 37, inciso 1º, da Lei 13.105 de 2015, que é a inexistência ou nulidade da citação. Já vimos aqui que a citação ela se dá exatamente quando o Poder Judiciário recebe a petição inicial, e aí, para garantir um direito fundamental previsto lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, ele tem que citar, chamar a parte que está sendo acusada, chamar o réu, para que ele venha para o processo, se quiser, apresente aí a sua defesa, ou, se for o caso, né, venha para a audiência de conciliação, prevista lá no artigo 334 da Lei 13.105 de 2015, quando houver a manifestação, lá no artigo 319, inciso 7º, artigo 319, inciso 7º da Lei 13.105 de 2015, né? Então, nós temos aí, com fundamento nesse inciso 1º do artigo 337 da Lei 13.105 de 2015, a alegação de ou de inexistência ou de nulidade de citação, né? Logicamente, é uma defesa processual de natureza dilatória. O que é uma defesa de natureza dilatória? É aquela defesa que visa elastecer a marcha processual, ou seja, aumentar a marcha processual, né? Outro ponto interessante é que essa nulidade ou a possível inexistência da citação lá do artigo 238 da Lei 13.105 de 2015, trata-se de uma matéria de ordem pública, né? De ordem pública, interessando a todos, portanto, ela pode ser alegada a qualquer tempo, sendo de ordem pública, pode ser alegada a qualquer tempo ou qualquer grau de jurisdição, 1º grau, 2º grau, instância superior, etc. Então, tanto no 1º grau, no juízo de 1º grau, no juízo de 2º grau, no juízo superior, ela pode ser alegada, então, porque é uma matéria de ordem pública, tanto a nulidade quanto a inexistência de citação. Logicamente, antes do trânsito em julgado, né? Então, vejo que antes daquilo que se concretiza lá no artigo 502 da Lei 13.105 de 2015, cabe essa alegação. Então, a preclusão, ela se dá, nesse caso, do artigo 337, inciso 1º, da Lei 13.105 de 2015, a preclusão ela acontece exatamente conforme determina o artigo 502, também da Lei 13.105 de 2015, que é o trânsito em julgado. Depois do trânsito em julgado, aí já é outra condição, cabe aí talvez uma ação rescisória lá do artigo 966, né, da própria Lei 13.105 de 2015, ou mesmo uma ação aí, a querela nullitatis insanabilis, né, uma nulidade da sentença prevista no artigo 966, parágrafo 4º da Lei 13.105 de 2015. Querela nullitatis insanabilis, não é verdade? Então, nós temos aí a questão de dois fatos geradores, né? Primeiro fato gerador é a inexistência da citação, e a segunda é a nulidade da citação. O que é inexistência da citação? É o caso de, por alguma razão, né, não foi realizada a citação, ela não foi citada validamente, o réu não foi citado validamente, como prescreve o artigo 240, né,
da Lei 13.105 de 2015, né? E a nulidade é quando ela foi realizada, foi realizada essa citação, mas a citação não se deu de forma, ou se deu de forma irregular, ela não se deu de forma regular, ao contrário, se deu de forma irregular. Então, ela está sujeita aí à nulidade, né? A nulidade da citação. Um exemplo, por exemplo, é o autor, digamos aí, um autor Pelé, né? O Pelé ajuizou uma ação de obrigação de fazer, aquela obrigação prevista lá no artigo 815 da Lei 13.105 de 2015, uma obrigação genérica, né? Aliás, uma obrigação específica de fazer do artigo 815 em nome do Maradona, né? O Maradona não, o Maradona, o Zico, vamos pegar um vivo aí, o Zico, não é verdade? Então, essa ação ela foi recebida e o juiz determinou a citação do réu nos termos do artigo 238 da Lei 13.105 de 2015, né? Inclusive, né, nesse mandado, mandando que fosse, ou seja, que tivesse a realização da audiência de conciliação, uma vez que o Pelé, lá na petição inicial, optou por isso no artigo 319, inciso 7º da Lei 13.105 de 2015. Porém, essa citação não foi cumprida. Não foi cumprida, apesar disso, a audiência de conciliação, lá do artigo 334 da Lei 13.105 de 2015, foi realizada, mesmo sem a citação que não foi cumprida, né? Logicamente, com a ausência do Zico, né, audiência do réu, né, então, vejam que superado o prazo do artigo 335 da Lei 13.105 de 2015, que fala exatamente sobre a contestação, né, ou seja, 15 dias úteis, como prevê o artigo 219 da Lei 13.105 de 2015, ante ausência de contestação, não houve contestação, se não houve citação, não houve contestação, o juiz, então, decretou a revelia do réu nos termos do que prevê o artigo 344 da Lei 13.105 de 2015, inclusive concedendo aí uma tutela antecipada, que agora, na verdade, chama-se de tutela de urgência, lá do artigo 300, ou tutela de evidência do artigo 311, ambos da Lei 13.105 de 2015, a diferença é que a tutela de urgência há urgência, e a tutela de evidência há necessidade, mas não há urgência, né? Então, essa é a diferença dos artigos 300 e 311 da Lei 13.105 de 2015. Depois disso, né, o requerido, no caso, tomou ciência da inexistência do processo, aliás, da existência do processo, ele tomou ciência de que o processo estava rolando sem ele estar participando, né? O processo estava rolando em alta velocidade, sem a participação dele. Então, aí vem aquela pergunta, o que ele deve fazer? O que o réu, numa situação dessa, deve fazer? Nesse caso, logicamente, o réu pode chamar o feito à chamada ordem, né? O feito à ordem. O que é chamar o feito à ordem? É aquela ação, né, por intermédio de uma simples petição, do artigo 319 da Lei 13.105 de 2015, nos autos, ele vai lá nos autos, faz uma petição, né, explica o que ocorreu, né, além, logicamente, de pedir pelo restabelecimento do prazo, e aí, para sair da preclusão, pedir o restabelecimento do prazo para que ele possa aí apresentar sua contestação nos termos do artigo 335 da Lei 13.105 de 2015, ou seja, o restabelecimento daquele prazo de 15 dias úteis, conforme determina o artigo 219 da Lei 13.105 de 2015, bem como também tem que pedir, aí são dois pedidos, a revogação dos efeitos da revelia. Então, tem que pedir a revogação dos efeitos da revelia, se ele não foi citado, ele não pode responder a revelia. A revelia ela só é válida nos termos do artigo 344 da Lei 13.105 de 2015, quando ele é validamente citado e aí não apresenta a resposta, não aparece mais. Então, aí ele será, então, decretado
ou lhe será decretada a revelia. A outra opção que tem aí seria o né? Apresentar uma contestação, né? Logicamente que isso é uma forma mais